Essa é a Mas você vê alguma conexão entre a arquitetura e o seu caminho mágico? E essa é uma pergunta. E a segunda pergunta como que você percebeu em que direção dentro da magia você deveria seguir? Quando foi que você percebeu? Porque assim, o chamado, cada pessoa tem um chamado e às vezes ele começa a partir de uma curiosidade, né? Sim. Mas você entender qual que é o seu caminho, aquilo que faz sua vida desbloquear e fluir dentro de qualquer caminho mágico ou espiritual, isso aí é bem individual e cada um tem o seu. Aí eu fiz 2 perguntas, se você puder responder as 2, que são quase 10. No caso, quando a gente faz uma comparação entre a arquitetura e o caminho espiritual você constrói, né, eu vou utilizar um termo guarda-chuva, né, a gente constrói uma egrégora, a gente trabalha com egrégoras, né, e quando você constrói um espaço arquitetônico, você acaba criando um oco, e esse oco ele vai se preencher com quase como se fosse uma egrégora, uma alma, né, que aquele lugar ele vai ter uma reverberação, inclusive na forma com que as pessoas vão agir ali. Por exemplo, um lugar descuidado, você vê o reflexo do descuido das pessoas que ali habitam. Né? Um lugar muito minucioso, você percebe um reflexo do cuidado das pessoas com o próprio lugar, né? Um zelo próprio. Então eu percebo sim, uma proximidade, você materializar um espaço que reflete ou causa quase como se fosse um efeito colateral nas pessoas. E a espiritualidade, ela também acontece isso, né? Por exemplo, principalmente quando você vai aproximar arquitetura e espiritualidade, quando a gente está falando sobre os templos, né? A gente percebe isso muito materializado ali, muito próximo. Mas não é só isso. Um terminal de ônibus, ele também tem uma reverberação ali. Um terminal mais cuidado, você vai ver ele mais limpo, você vai ver as pessoas mais educadas. E aí o que acontece? Tem uma proximidade sim, onde você vai proporcionar espaços que as pessoas vão buscar cuidados espirituais, uma cura, né? Quanto ao meu encontro com a magia, né? Eu falo que os deuses são muito sutis na hora deles comunicarem, né? Essa proximidade, são pequenos chamados, não é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam esperando pelo momento eureka, né? Que eu tô deitado, tipo o da maçã Isaac Newton, né? Estou deitado debaixo de uma macieira, a macieira cai da minha cabeça e eureka, eu tenho a formulação da gravidade ali, eu consigo conceber como que ela funciona, né? E não é isso. Na verdade, são pequenas ações que vieram anteriormente até aquele momento que a gente romantiza falar eureka, né? Então, por exemplo, eu vim de uma escola, né, que ela era cristã, né? Tinha freiras que faziam o zelo daquele espaço, e eu nunca consegui me conectar com as religiões tradicionais, né? E foi um momento que eu brinquei antes, que acho que todo mundo ele se sentiu meio ateu, flertou com outras religiões até se encontrar, né? Porque eu não me encaixo nisso, então eu vou negar isso, né? Que na verdade falta publicidade. Mas você encontrou assim, algum objeto? Por exemplo, eu estou perguntando isso porque, por exemplo, como que foi meu encontro, né? Não partiu só de uma curiosidade, partiu de uma necessidade. Eu desde pequenininha sempre fiz projeção astral. Só que aí chegou uma época que eu tava sem controle, entendeu? Eu tava sem controle. E aí eu não entendia como que aquilo acontecia, porque eu morava em Porto Velho, Rondônia, cu do mundo, não existia internet, não existia ninguém para me explicar. E aí eu fui na biblioteca, na biblioteca do município. Ela ficava perto da minha escola. E aí lá eu falei pra mulher que eu queria livros que falassem alguma coisa de espírito, né? E aí o primeiro livro que eu li foi do Allan Kardec, sobre o livro dos espíritos, né? Mas não tinha nada a ver com o que eu estava pesquisando. E aí, por fim, eu criei intimidade com a bibliotecária lá, que eu falo pouco, né? E aí, por fim, ela já me abriu o espaço.
E aí eu me encontrei com um livro chamado Bardo Tudor, que era o livro dos mortos tibetanos, e eu li ele. Depois eu encontrei o livro dos mortos egípcios, e eu li ele. E aí do nada eu encontrei uma coleção do Lobsang Rampa. Você já ouviu falar? Não, esse não. E eu fiquei encantada. E o livro chamava O Manto Amarelo. O nome eu já me ama. E aí eu falei, gente, como eu tenho sorte, né? Porque lá ele realmente me explicava algumas coisas do que já estavam acontecendo. E a partir daí eu percebi que existia um caminho a mais de pessoas que estudavam e de pessoas que praticavam magia, né? Ou através de alguma ponte ou não. Você teve algum encontro de algum objeto, assim, tipo um livro, um círculo... Outro caminho mágico. Não, algo que você falou, isso aqui corresponde ao que eu estou buscando, ou pesquisando, ou tentando entender. Curiosamente, assim, que nem eu tinha comentado, que eu abri falando sobre a cultura pop, né? Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai comprou o jogo Dungeons and Dragons. E, lógico, naquela época, com 3 anos de idade, eu não conseguia nem materializar aquilo, né? Então, primeiro, aquilo ali foi um objeto fetichista, porque eu olhava aquilo e eu tinha desejo por conhecer um pouco mais aquilo. A minha família, ela sempre foi muito aberta nessa permissão e questionamento religioso e tudo mais, né? Então isso abriu mais portas ainda, né? Meu pai, ele sempre teve muita relação, trouxe muita cultura grega, né? O que me fez mais questionar ainda as tradições, as religiões tradicionais. Eu ficava, nossa, eu não me encaixo aqui, eu gosto mais de uma coisa mais lúdica, uma coisa mais metafórica. Com o passar do tempo, eu fui me aproximando mais dessa cultura pop fictícia, fantasiosa, mítica, né? Me deparei com a história do Rei Arthur, que foi uma abertura, né? Porque, por exemplo, o Rei Arthur, ele é uma história que vem derivado do celta, só que da Bretanha. Quando a gente lê Edmund Field, ela já traz uma magia da tábua redonda, do Rei Arthur, e a gente percebe que a autora, a escritora, ela tem fortes influências desse caminho aí. Não sei se ela conseguiu distinguir em algum momento o que é nórdico, o que é celta, o que é druida, mas ela traz isso o tempo todo na escrita, né? Como vocês conseguem distinguir o que é druida e o que é celta? Só para quem está nos assistindo, porque agora começou a entrar mais gente, só para eles, né? Porque vocês tinham começado a falar. Aí o Alho falou, não, vamos esperar o povo começar a entrar. Porque senão perde o assunto. Mas acho que é um tema... Vou mandar um salve aí, ó, o Babá Júnior, de Omolu, o Flávio Isídio, né? Já tinha entrado aí em cima da Daniela Braga. Sejam bem-vindos. Estamos falando de bruxaria aqui, hoje da magia celta, druida. Exatamente. Então, por exemplo, o druida, na verdade, né, ele vem da linhagem celta, né? Então o celta é anterior. Eles são da mesma... porque os celtas, como se a gente fosse fazer uma equivalência, né, ao Brasil, que é mais familiar, celta seria um termo equivalente a indígena. Então ele ele abraça muitas tribos. Né? E druida seria uma tribo? Druida seria um cargo sacerdócio. Um cargo de sacerdócio. Entendi. Né? Dentro dos celtas? Dentro dos celtas. Né? Dentro dos celtas a gente tem 3 cargos que são reconhecidos atualmente, né? Que são os Vats, que eles trabalhavam bastante com profecia, né? Tinham os druidas, que eles eram mais políticos, eles tinham algumas pessoas interpretam até como hierarquia acima, mas não necessariamente. E nós tínhamos os bardos, ou os fílides, né? Que eles vão também com profecia, com a oralidade, com o poder da palavra. Né? E esses eram 3 cargos...